Olá, que a paz de Deus e a graça do Senhor Jesus seja com você. No nosso vídeo de hoje, eu quero abordar um assunto que, a meu ver, é de extrema importância. Nós aprendemos que o ministério profético foi até João Batista, por muito tempo. Assim eu também acreditei. Até porque a própria palavra de Deus fala a respeito do ministério profético de João. E realmente eu creio que da forma em que o ministério profético se dava no Antigo Testamento, ele se encerra em João. Entretanto, quando nós olhamos na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 4, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele é muito claro ao declarar que quem constitui apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres é o Senhor. Aqui, profeta não está relacionado ao dom de profetizar, o dom de profecia, mas está relacionado ao ministério de profeta. E vemos vários exemplos que nos traz esta certeza quando no próprio livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13 e no verso 1, nós vemos que houve uma reunião. E nesta reunião estavam presentes profetas e mestres. Alguns nomes são citados, mas não podemos dizer quem era dentre eles, quem era profeta e quem era mestre, mas que apenas nesta reunião haviam tanto profetas quanto mestres. Nesta ocasião, o Espírito Santo, ele ministra ao coração de quem foi entregar a mensagem acerca de se separar Paulo e Barnabé para a propagação, para levar o evangelho do Senhor. Observemos bem, Atos capítulo 13, versículo 1 e o 2 diz assim: Ora, havia na igreja que estava em Antioquia alguns profetas e mestres. São eles Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio de Cirene, e Manaém, que havia sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E ministrando eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separa para mim Barnabé e Saulo, para a obra para a qual eu os tenho chamado. Observemos bem que neste momento, o Espírito Santo, ele fala através do profeta que separasse tanto Barnabé quanto a Saulo para a obra que o Senhor havia os escolhido para que realizassem. Também vemos no capítulo 21 de Atos dos Apóstolos, no versículo 9 e 10, onde Lucas menciona na casa de Filipe, ou seja, que Filipe, ele tinha 4 filhas. Capítulo 21 de Atos dos Apóstolos, diz a palavra do Senhor. Atos, capítulo 21, versículo 9 e 10 diz assim, corrigindo o versículo do 8 ao 10, que diz assim: E no dia seguinte, nós que estávamos na companhia de Paulo, partimos e chegamos a Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, permanecemos com ele. E este mesmo homem tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Observe bem que aqui não está se referindo ao dom de profetizar, mas fica muito claro que as 4 filhas de Filipe exerciam o ministério de profeta. No verso 10, nós vemos agora muito claro o homem por nome de Ágabo, que também chegou e fez parte daquela reunião. No verso 10 diz assim: E demorando-nos ali por muitos dias, desceu da Judeia um certo profeta por nome Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo e amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: Isto diz o Espírito Santo: o homem ao qual pertence este cinto,
assim será amarrado em Jerusalém pelos judeus e será entregue nas mãos dos gentios. Observe que aqui o profeta Ágabo traz uma profecia do que aconteceria com o apóstolo Paulo, não sabendo ele que aquele cinto pertencia ao apóstolo Paulo. Então podemos perceber aqui no Novo Testamento que o ministério de profeta era existente. Para alguns, o ministério de profeta hoje já não existe mais. Há quem defenda que o dom de profetizar, como está escrito ali na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, é realmente bíblico e que o dom de profetizar hoje permanece. Para outros, os dons espirituais se encerraram na igreja primitiva. Já outros defendem que o ministério de profeta, assim quanto o ministério de apóstolo, também existe hoje. Mas acontece o seguinte: quem é que constitui essas pessoas a apóstolo, profetas, evangelistas, pastores e mestres? Paulo, escrevendo aos Efésios no capítulo 4, ele deixa isso muito claro, que quem constitui ao ministério é o próprio Senhor, é o próprio Jesus. Quem constitui ao ministério de profeta, ao ministério de apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres, não é algo que é constituído pelos homens, tá? Não é algo que é alguém que escolhe, sou eu quem decido ser. Então, por que eu estou falando sobre este assunto hoje? Infelizmente, o número de falsos profetas no nosso meio tem crescido de uma forma assustadora. É tanto que há pessoas que Deus tem levantado para exercer este ministério. Eu falo que eu me mantenho segura no que a própria palavra de Deus mostra no Novo Testamento. Vemos profetas, porque se eu digo que o ministério de profeta, de apóstolo não existe mais, só existe só o ministério de pastor, de evangelista, até porque quando nós vamos ver na hierarquia na igreja evangélica especificamente, nós percebemos o seguinte, não é, na hierarquia, há aqueles que vêm como auxiliar, diácono, presbítero, evangelista, pastor. É dessa forma. Só que, quando nós olhamos, nós não vemos que existe esta subida de degrau. Não vemos em nenhum ponto das escrituras Deus dizendo assim, você vai ser um diácono, antes de você ser presbítero, você tem que ser diácono. Antes de você ser pastor, você tem que ser um presbítero. Não há isso. Estou falando à luz das escrituras, não existe isso. Paulo não teve que ser um auxiliar, um diácono, um presbítero, um evangelista, para depois ser apóstolo. Paulo foi chamado diretamente. O Senhor o chamou, o designou como apóstolo dos gentios. É Deus quem constitui, não é o homem quem constitui. Mas como saber que aquela pessoa, ela foi escolhida por Deus para exercer tal ministério? Através das obras, através da sua vida. Porque hoje em dia, infelizmente, muitas pessoas se apegam ao que a pessoa diz, não ao que de fato ela é. Tem pessoas que pregam, mas elas não vivem. Existem pessoas que sobem nos púlpitos e pregam de uma forma com muita autoridade. Mas quando você olha para o que ela prega e olha para a sua vida, você percebe que há uma diferença muito grande. Pessoas que vivem uma dupla vida. No altar é de uma forma, em casa é de outra forma, na rua é de outra maneira. Não tem uma identidade de Cristo nela. Então, quando nós olhamos para as Escrituras, nós conseguimos perceber que quem constitui ao ministério, quem levanta para exercer o ministério, é o próprio Jesus. Observe que quando ele chama os discípulos, ele chama escolhendo-os a dedo. E não foi apenas os 12 discípulos, houve outros discípulos também. Mas nós percebemos já, após Jesus ser assunto aos céus, que veio aquela perseguição para a igreja, e que a igreja foi ficando, foi se dispersando, e havia a forma de se congregar, de se buscar o Senhor nas casas, era assim que as reuniões eram feitas, conseguimos perceber que em meio a tudo isso, o Senhor
ele continuou a atuar, a operar no meio do seu povo. Então, o ministério de apóstolo, de profeta, eu sei que existem muitos pastores renomados, muitos teólogos que negam isso, que olham e dizem que não existe mais, dizendo que só o ministério de pastor que existe e ponto final. Mas quem sou eu para chegar e dizer que acabou o ministério de profeta, que acabou o ministério de apóstolo? Até porque há quem diga que para ser apóstolo tem que ter visto o Senhor ressurreto, tem que ter visto o Senhor fisicamente. Há quem diga que existe, e eu digo uma coisa, não tenho nenhuma dúvida disto, que não há nenhum versículo bíblico, não há nenhum texto bíblico que dê esta ideia de que há essas exigências todas para que a pessoa seja reconhecida como apóstolo. Como é que eu posso saber se aquela pessoa é um apóstolo? Eu preciso ver as obras de Cristo na vida dela. E o que é ser apóstolo? É um missionário. O apóstolo, hoje nós chamamos de missionário aquele que era um apóstolo. Por exemplo, o apóstolo Paulo era missionário. Então, missionário, apóstolo, é a mesma coisa. E qual é a missão do missionário? Qual é a missão do apóstolo? Eles viajam, Paulo, dando exemplo, usando o exemplo de Paulo, Paulo chegava num certo lugar, o tempo que ele estava ali, ele pregava a palavra do Senhor, ele construía tendas, fazia tendas, trabalhava. Essa era a forma dele, né, dele levantar renda para ele e os companheiros de obra poderem sobreviverem, embora tivesse a ajuda também da igreja do Senhor, mas eles, para não ser pesado aos irmãos, agiam dessa maneira. Então, o que é que acontece? O apóstolo Paulo ia, pregava, aqui preparava alguns obreiros e seguia. Mas mesmo de longe, acompanhava o crescimento espiritual e também o crescimento do conhecimento da igreja. Não era simplesmente chegar lá, pregar e se embora e deixar o povo sem um amparo espiritual. Ele deixava homens preparados, homens determinados por Deus, homens que tinham a vida no altar com o Senhor, que tinham intimidade com Deus, para dar continuidade à obra naquela comunidade. E ele seguia. Por quê? Paulo não foi chamado para pastorear, ele foi chamado para levar o evangelho, para abrir igreja. Vamos usar esse termo, abrir igreja. Era, como é que eu posso falar? Levar o evangelho, pregar o evangelho naquela comunidade, ali preparar os obreiros que ficavam, e ele seguia a viagem. Já quem ficava, que era constituído por Deus como pastor da igreja, ficava responsável para cuidar das pessoas ali e mantendo esse contato com o apóstolo Paulo. Nós vemos como um dos exemplos, nós vemos o próprio Timóteo. Vemos na primeira e na segunda carta a Timóteo, como Timóteo procedia. E é tanto que, mesmo em meio ao seu sofrimento de prisões, Paulo escreve a Timóteo de dentro da prisão, escreve a Timóteo ainda orientando a Timóteo a permanecer na doutrina, a permanecer, dizendo para ele, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque não basta apenas eu ter um título, eu preciso exercer aquilo que Deus confiou para que eu haja, para que eu pratique, para que eu plante. Então Paulo orientava a Timóteo acerca disso. Então, diante de tudo isso que eu estou aqui falando para você, observe bem através da palavra do Senhor. Deus não mudou. Mas ao mesmo tempo que Deus levanta homens e mulheres cheios do seu Espírito Santo para levar a sua palavra, para fazer a sua obra, há pessoas que estão no nosso meio que não têm esse compromisso, que não têm compromisso com a verdade, não têm compromisso com o rei. Hoje há uma febre no nosso país de falsos profetas, até mesmo profetas mirins, que não é novidade. Mas o crescimento, essa onda de falsos profetas no nosso meio, cresceu de uma forma assustadora. E eu digo isso sem medo de errar, que o problema está na ausência do ensino da palavra. A palavra de Deus, ela tem perdido espaço nos cultos.
Tem lugares que você chega, falo isso porque ministro também em igrejas. Uma certa feita fui convidada para pregar em um congresso, me deram 5 minutos para pregar. E eu tenho plena consciência de que no dia seguinte as pessoas vão trabalhar. Eu tenho a plena consciência disto, que no dia seguinte pessoas iriam levantar cedo para ir para a escola bíblica dominical. Tinha aqueles que ainda iriam trabalhar em pleno domingo, porque isso foi em pleno sábado. E não foi a primeira vez que isso me aconteceu. E o que eu ouvi da boca do pastor foi isso. Quando Deus quer falar, Deus fala em 1 minuto. E isso para mim é uma desculpa de Satanás na mente de muitos para tirar a palavra do meio dos cultos. É tanto que se vai convidar departamento, né? Convidar os grupos de outras igrejas para participar do culto, do congresso, uma festividade que tenha, um evento que tenha, aí tem oportunidade, às vezes convida 6, 7 grupos. Imagine dando 2 oportunidades a cada um, dá oportunidade ao cantor que convidou. Quando vem dar oportunidade para a palavra, é 9, 9, 15. Então, assim, é um absurdo, porque aos poucos a palavra de Deus ela está perdendo espaço. Há lugares que não tem mais pregação. E eu carrego no meu coração a certeza do seguinte: a palavra de Deus ela precisa ter prioridade no culto. Porque é através da palavra do Senhor que Ele traz a correção, que Ele consola, que Ele adverte, que Ele repreende, que Ele cura através da sua palavra. Então, nós precisamos ter muito cuidado. Então, eu faço um alerta aqui a você. Tenha cuidado. Profetizar é bíblico. Embora alguns neguem o ministério de profeta, existe sim. Mas não é a pessoa que auto se denomina. Deus chama, Deus coloca o seu chamado na vida daquela pessoa. E nós vemos os sinais de Deus na vida dela. Ela não vai sair por aí dizendo, eu sou profeta. Como nós temos visto muitos. A mesma coisa, um apóstolo que é apóstolo que não sai do lugar. Um apóstolo que é apóstolo que não está fazendo a obra. Tem só o título de apóstolo. Não é apóstolo. Um pastor que diz que é pastor, mas que não faz a obra. Uma pessoa que diz que é missionário, não faz a obra. Então nós precisamos ter muito cuidado. Ou a gente vive a palavra, ou o mal vai continuar se alastrando no nosso meio. Eu louvo a Deus porque diante de tudo que tem acontecido, o Senhor não deixa os seus filhos se enganarem. Aquele que está em Deus não será enganado em hipótese alguma. E sabe o que é que acontece? Essa onda de falsos profetas no nosso meio, onde os adultos estão setando para deixar meninos, deixar crianças subirem ao altar. E eu estou falando aqui, não é, como é que eu posso falar, não é fazendo acepção de pessoa, não é menosprezando que Deus use uma criança, que Deus use um adolescente, porque Deus usa. Mas você levar o reino, você levar a palavra, você levar o ensino ao povo, precisamos ter consciência que é muita responsabilidade. E eu vejo meninas que estão subindo no altar que não têm responsabilidade. Abre a boca para falar coisas que nem na Bíblia existem. Coisas que não faz parte da história bíblica. Tem coisas que você não vai encontrar na Bíblia, mas vai estar registrado na história e que vai confirmar através da palavra o poder de Deus. Eu vejo pessoas que sobem no altar, meninos e meninas que quando chegam no altar, abrem a boca e trazem conteúdos no altar que é vergonhoso. O nome do Senhor está sendo escandalizado o tempo todo. E eu sempre digo que a culpa são dos pastores que têm permitido essas coisas adentrarem a casa de Deus, se é que é a casa de Deus. Pessoas que não estamos na casa do Senhor e pegam um menino, colocam um falso profeta no altar, não conhece a história da pessoa e coloca lá no púlpito. Não é porque ele é o profeta, ele profetiza, ele traz revelação. Pelo amor de Deus. É de doer o coração, causa angústia. Porque eu olho e vejo pessoas que estão sendo enganadas por crianças no altar, assim como por adultos. Então que nós tenhamos cuidado. Isso é um alerta que eu venho trazer para você. Sabemos que
profetizar, o dom de profetizar, o ministério profético é bíblico. É bíblico. Eu não posso negar isto. Eu sei que há pessoas, repito, que são mestres aí, são teólogos, que olham e dizem não existe, não existe, não existe. Eu não posso dizer que não existe se a Bíblia está mostrando que há. Embora o ministério de profeta, como era exercido no Antigo Testamento, veio e se encerrou em João, nós vemos profetas no Novo Testamento. Então, quando eu vejo isso, eu não posso chegar e negar e dizer, não, mas ficou lá na igreja primitiva, hoje não tem mais. Não é porque hoje há essa onda de falsos profetas que não haja profetas de Deus, que não haja homens e mulheres que falem a palavra do Senhor, homens e mulheres que têm a palavra de Deus não só na boca, como no coração, que temem ao Senhor, que tremem diante dele, e que tremem diante do seu nome, que ao pronunciar o seu nome, eles tremem e temem diante de Deus. Existem homens e mulheres que têm essa responsabilidade e que sabem muito bem o peso que é falar em nome do Senhor. Mas o que estamos vendo também, e isso como uma febre, é a quantidade de falsos profetas que estão adentrando nos cultos e muitos líderes que são irresponsáveis, porque Deus vai chamar a prestação de conta esses falsos líderes que estão dando espaço, dando apoio aos enganos que estão sendo proferidos nos altares, nas redes sociais e nas ruas. Então tenhamos cuidado. A palavra de Deus nos traz a verdade. Então, se aquilo que eu prego não estiver em harmonia, Paulo escrevendo a Tito, no capítulo 2, o verso 1, ele orienta a Tito que a sua pregação esteja em harmonia com a sã doutrina, com a santa e poderosa palavra de Deus. Então, se eu vou pregar, a minha pregação precisa estar em acordo com a palavra. Se não está em acordo com a palavra, é um perigo. Porque eu não posso chegar e dizer que a Bíblia diz o que ela não diz. Eu não posso chegar e afirmar que houve na história o que a própria palavra de Deus, ela não me traz sustento. Então, temos que ter muito cuidado, muito cuidado. Então, esse é o alerta que eu faço a você. Tem um pouco de conhecimento, tem um pouco de, como eu posso falar, trouxe conhecimento corrigindo para você, através da palavra, e ao mesmo tempo fazendo um alerta para você. Profeta de Deus existe, mas também existem profetas do diabo que estão dentro das igrejas. Que Deus continue nos abençoando e que a Shalom de Deus permaneça com você e sobre a tua casa. Um beijo no coração de todos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.